Olá! Você empresário, já ouviu falar em planejamento e proteção patrimonial? Meu nome é Nicolas Calderaro Lopes, sou advogado, faço parte do time Holding Brasil, sou sócio fundador de um escritório de advocacia que entende os tempos difíceis pelos quais todos estamos passando e que pegou vários empresários de surpresa e sobre uma crise que parece ter vindo e está aqui para ficar. Profissionalmente, o que mais tenho visto são empresas com dificuldade de honrar seus compromissos financeiros. Agora, e você, empresário que batalhou durante anos para conquistar um patrimônio, prefere pagar pelo risco de ser pego por essa crise e ter seu patrimônio despedaçado ou gostaria de saber como se precaver? Bom, só para iniciar um diálogo, vou contar a história do José. É um nome alterado em razão do exercício da minha profissão, mas ele é um cliente antigo e pode nos ajudar a ilustrar. José não é só um amigo e cliente. Ele é um trabalhador que batalhou durante 30 anos para conseguir um patrimônio. Ele conseguiu comprar uma casa onde reside com a esposa e os filhos e também uma casa na praia. Mas José tinha um sonho de ter uma empresa para poder crescer ainda mais, movimentando a economia e dando emprego para as pessoas. Por isso, ele abriu em 2019 uma empresa. Só que primeiro veio uma crise econômica, causada por uma recessão, e logo em seguida, todos fomos apanhados por essa pandemia. O que aconteceu é que a empresa de José ficou 2 anos sem conseguir pagar as contas e mal conseguia pagar o salário dos funcionários. Adivinha o que aconteceu? Os funcionários, descontentes por não receberem os salários, foram ao Poder Judiciário e acabaram conseguindo sentenças favoráveis. A empresa do José, que já não tinha dinheiro, acabou sendo atacada por todos esses credores. E como não tinha patrimônio algum para pagar essas custas, as dívidas acabaram recaindo sobre o patrimônio de José. E esse patrimônio que José batalhou durante anos para conseguir, acabou sendo dilapidado por ações sobre as quais ele não teve poder algum. Agora você me pergunta, ok, e o que poderia ser feito? Uma das formas possíveis e que indico é um planejamento patrimonial. Planejamento patrimonial este que poderia permitir uma maior segurança aos bens do patrimônio pessoal de José. A holding familiar é uma ferramenta que, se bem planejada, poderia ter protegido o patrimônio do José, pois ao invés de deixar os bens no nome dele, ele teria passado esse patrimônio para uma empresa, que funcionaria como um verdadeiro cofre, e as cotas dessa empresa seriam transmitidas para os seus herdeiros. Com essa doação, José já não seria mais dono das cotas. Aí você vai querer me interromper e falar que seria mais simples ter doado os bens diretamente para os herdeiros, certo? Caso fosse feita a doação direta dos bens, José teria que arcar com uma carga tributária gigantesca, além de não ter mais direito integral sobre os bens. Mas o planejamento e a utilização da ferramenta correta proporcionariam tanto a redução de custos como possibilitaria a José direitos sobre os bens. Quando constituímos uma holding patrimonial familiar, podemos criar ferramentas e cláusulas especiais para proteger o titular do patrimônio, para que ele possa usufruir de forma vitalícia. Mas não somente isso. É possível a criação de cláusulas especiais, as quais denominamos de incomunicabilidade, inalienabilidade, impenhorabilidade, as quais possibilitam, além de manter poderes de mandato, também a administração permanente, direitos políticos, a call option. Moral da história: planejamento. Antecipar eventualidades poderia ter possibilitado a José manter total controle sobre o patrimônio que perdeu por ações que considera injustas, pois invadiram o patrimônio pessoal dele e que surgiram por reveses da economia. Acredito que você tenha percebido algumas vantagens do planejamento visando eventos futuros incertos. Mas mais do que isso, percebeu que se você tem patrimônio, constituir uma holding familiar é uma forma de proteção dos seus bens e é uma medida essencial. Não espere para ver o que acontece, procure um especialista.